Eu fiz uma adaptação de um livro do meu pai, chamado Purgatório. E para fazer a adaptação, eu conversei com o produtor e falei, olha, eu adoro o livro, mas para eu contar essa história, eu tenho que mexer muito. Né? Também porque era o livro do meu pai, eu não queria ficar copiando o estilo dele e tal. Tinha uma história muito boa o livro, muito boa, que era a história de uma namorada, uma ex-namorada de um cara que ele ia encontrar, uma namorada da adolescência, ele tá meio velho, ela morre antes, some, ela aparece no do purgatório e fala que o purgatório é o máximo, quem é muito chato vai pro céu, quem é muito mal vai pro inferno, quem é legal tá no purgatório, e ele tem que pecar, mas não muito, e morrer para ir parar no purgatório. E ele é um cara todo certinho e tal, barará. Então eu peguei essa trama básica e mudei completamente os personagens e mudei tudo. Porque a narrativa de um livro é muito diferente da narrativa do cinema. E muitas vezes o filme é ruim pelo respeito que o diretor ou o roteirista tem pelo livro. Você vê muitas vezes isso na crítica como se fosse um elogio, o cara falando eu fui muito fiel ao livro. E é ruim ser fiel ao livro, na maioria dos casos. A não ser livros que sejam que sejam parecidos com o cinema, livros tramas de espionagem ou livros de suspense ou policiais, geralmente já tem essa estrutura parecida. Mas eu acho que para adaptar você precisa se liberar da obra e ver o que ali é filmável, o que ali não é filmável. O Hitchcock dizia que quando ele adaptava, ele adaptou, a maioria dos filmes dele são adaptados, ele lia uma vez a história e nunca mais olhava ela. Porque ele queria ficar com a trama que interessava a ele na cabeça e a partir daí criar o filme dele. E aí o filme tem as suas lógicas, que são diferentes da lógica literária. Né? A literatura tem o narrador que te prende. Você quer ouvir aquela voz, aquela pessoa contando. E ela não tem necessariamente a obrigação de te dar uma trama e de te levar a um conflito que leva a um clímax e a uma resolução. É o que um filme tem, ou pelo menos deveria ter. Pode ser um cara vagando, tem um grande livro chamado Viagem à Roda do Meu Quarto, de um francês, que é ele dando uma volta no quarto e narrando as coisas, as memórias das coisas e tal. Isso eu acho que dá um filme muito chato e dá um livro maravilhoso. Então acho que para adaptar você tem que saber dessa clareza e não ter respeito pela literatura.